Entregamos, Senhor, entregamos. Bendito seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vamos ler a palavra. Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus 25. Mateus 25, está na mão, sim ou não? Verso 31. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele se separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me visitaste, e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? O verso, nós vamos ver, dar uma olhadinha nesse verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Dirá ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então tem um contraste. Nós temos aqui no verso 34. No verso 34, nós temos: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Tem algo preparado desde a criação do mundo. Uma coisa boa. Mas quando a gente olha no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tem um negócio preparado que é bom, e tem um negócio preparado que é terrível. Tem duas coisas preparadas. Não vai preparar, está preparado já. Então, meu querido,
a gente tem que, nessa noite eu quero falar com você, né? Falei semana passada, dando sequência, falando dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, os benefícios da salvação, o amor de Deus, os benefícios de ser uma pessoa que conheceu Jesus, amém? Aleluia! Que entregou a vida para o Senhor, os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. É interessante, né, que a gente fala, né, o inferno, o lago de fogo, não sei o quê, e tal, e tal. E o Senhor está dizendo que isso não foi preparado para o homem. Deus não preparou inferno, pro lago de fogo para o homem. Foi preparado para o diabo. Olha aí no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então as pessoas que não entregarem a sua vida para Cristo, elas vão para um lugar terrível, mas que não era para ter ido, porque Deus nem preparou isso para elas. Deus preparou para o diabo. Domingo nós passamos, quem assistiu os cultos de domingo aí, domingo de manhã, de tarde, de noite, quem assistiu? Rapaz, a mensagem comeu lá no meu celular lá. Pastor, o que é isso? Não é brincadeira não, o negócio é sério. O negócio é sério. Pastor do céu, o que é isso? O irmãozinho mandou mensagem meia-noite para mim. Outras pessoas mandaram mensagem. Uma pessoa falou, tinha um rapaz de 14 anos aí, que estava na igreja, que era de outra igreja, que falou para a tia dele, falou assim, tia, eu entendi tudo que o pastor falou lá. Eu falei, nossa, 14 anos, entendi tudo que ele falou. Não é brincadeira, não. Um outro irmão velho de guerra falou assim, eu não entendi um negócio lá, eu expliquei de novo para ele, falou assim, nossa. Então no pé da estátua. Então no pé da estátua. Então nos dedos lá, está passada a hora já. Quem que me pensou bem naquela mensagem? Fala assim com a mão, pastor, eu pensei, estou pensando. Olha, é muito sério, gente. É muito sério. Vai chegar um momento que nós não vamos estar aqui mais não. Vai estar aqui mais não. E o negócio está quente. Né? A gente tem que... Então, uma coisa interessante, ó. Se a gente ler em Hebreus, no capítulo 2, a gente vai ver uma coisa, que Deus fez um plano de salvação para nós. Mas os anjos não têm salvação. Não tem salvação para os anjos. Olha lá em Hebreus capítulo 2. Vamos lá para você ver. Hebreus capítulo 2. Tem coisa que é mistério, né? Porque uma coisa, nós estamos aqui hoje, né? O mundo, né? Jaz no maligno. Mas os anjos estiveram lá com Deus. Os anjos estiveram lá com Deus. Não tem salvação para eles. Não foi. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, quer dizer, os que vivem pela fé. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sofreu, pode socorrer aos que são tentados. Então, meu irmão, no verso 15 aí, ó, ele veio no verso 14. Como nós estamos nessa natureza aqui, em carne e ossos aqui, ele também veio para que pudesse nos auxiliar, nos ajudar e tirar do nosso meio aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele veio livrar a gente.
e livrar também aqueles que estavam com medo de ficar a vida inteira, a eternidade inteira, sujeito à escravidão. A vida inteira aqui e depois separado de Deus eternamente. Então ele veio para livrar a descendência de Abraão. O descendente de Abraão são aqueles que andam pela fé. Os filhos de Deus, filhos de Abraão são filhos da fé, aqueles que aceitam a fé. Quem aceitar a fé. Quando a gente entrega a vida para Cristo, nós aceitamos a fé. Aceitamos a fé. Por isso que muitas vezes a gente não consegue explicar muitas coisas. Por quê? Porque é pela fé. É pela fé. Então, por exemplo, a Bíblia fala, Moisés deixou de aproveitar o mundão na época dele. Moisés não precisava ter feito o que ele fez. Não precisava ter fugido do faraó. Ele não precisava nem ter tentado livrar o povo de Israel. Porque ele foi tentar livrar o povo de Israel com 40 anos, acabou matando o rapaz lá, e teve que fugir, ficar mais 40 anos no deserto, fugido. Depois, com 80 anos, que ele volta. Mas ele não precisava. Se ele quisesse ficar vivendo no palácio, por um momento, tendo o gozo do pecado, mas ele não quis. Ele não quis. Aí em Hebreus, no capítulo 11, olha para você ver, vai um pouquinho na frente aí. Em Hebreus, no capítulo 11, glória a Deus. Maravilha. Olha aí, Hebreus, capítulo 11, no verso 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas a despreza, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha que coisa, hein? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Se nós temos uma história de Moisés hoje, irmão, foi porque ele andou pela fé. E ele tinha tudo para ter a alegria do pecado. Alegria. O pecado, ele é interessante. Irmão, o Satanás não é brincadeira, não. Nós não podemos brincar. Nós não podemos ficar brincando com capeta, não. Não pode ficar brincando, não. As coisas são sérias. Né? Eu lembro uma certa ocasião que a gente estava numa outra igreja, né? Na nossa igreja lá, e uma irmã nova convertida, sei lá, 1 ano mais ou menos, um dia chegou na igreja e falou assim, que queria dar um testemunho. Não esqueço disso até hoje. E ela foi, então insistiu,